Gostava que nós pudéssemos orar para pedirmos, de uma forma genuína e honesta, total dependência do Espírito Santo nesta noite, amém? E eu creio que nós vamos tocar em temas, se calhar um pouco sensíveis, mas que eu creio que são também necessários, amém? Eu não sei quantos irmãos estiveram na quarta-feira que pudessem levantar os vossos braços. Ok. Somos alguns. Eu daqui a pouquinho faço uma breve recapitulação, mas vamos então orar ao Senhor, amém? Bom Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor. Agradecer-te porque tu conheces tudo o que há em nós. Não há nada, Senhor, que diante de ti esteja oculto. Não há nada que tu não conheças, que tu não vejas, Senhor. E também não há nada que tu não possas transformar. Pai, nós queremos despir-nos na tua presença. Senhor, despir-nos na presença da tua palavra, do teu Espírito. E pedir-te, Senhor, para que tu possas soprar sobre nós, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, e somente a tua palavra, Senhor, que ela possa penetrar o nosso coração. Que ela possa esquadrinhar tudo aquilo que existe em nós. E que ela possa transformar-nos, fortalecer-nos, Senhor, edificar-nos, para que possamos continuar a tua boa obra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias, os irmãos podem tomar os vossos lugares. Os irmãos que puderem abrir em Neemias no capítulo 4, fazendo apenas um breve resumo daquilo que nós falámos na quarta-feira. Andámos à volta do capítulo 1 e do capítulo 2. Hoje, se o tempo nos permitir também, vamos tentar observar um pouco do capítulo 4, conectado com o capítulo 6, falando acerca de oposições, e se calhar vamos olhar para elas de uma forma um pouquinho diferente daquilo que normalmente olhamos, porque partimos de antemão de que toda a oposição é negativa, e isso é verdade, mas esquecemos muitas vezes que as oposições não se levantam apenas contra e não têm só um aspecto negativo, mas muitas das vezes também são usadas por Deus para revelar as nossas intenções e para nos provar e nos fazer mais semelhantes a Ele. Amém? Os irmãos concordam? Senão eu creio que aquilo que Tiago diz, de nos alegrarmos por passarmos por diversas provações, tem que cair por terra. Então a nossa forma de olharmos para as provações e muitas vezes para as oposições tem que ir mudando com o tempo. E tal como na quarta-feira falámos acerca de maturidade, nós temos que com maturidade olhar para as oposições que se levantam, para as barreiras e para os obstáculos que se levantam, como impulsionadores e capacitadores de nos levar a olhar a voltar os nossos olhos ao céu, para aquele do qual nós dependemos verdadeiramente. Amém? Então a oposição deve ser interpretada desta maneira. Às vezes queremos iniciar guerras diretas, mas hoje nós vamos ver um pouquinho o oposto daquilo que nós podemos fazer, que se calhar de uma forma até irónica nos leva a entender que isto não se enquadra, porque nós percebemos que o povo que Neemias estava neste momento a liderar ou a encabeçar era um povo que, como nós vamos ver, se preparou para a iminência de guerrear. Mas também vamos poder perceber que eles não estavam dependentes do uso da sua espada, mas do uso daqueles que o chamou para a boa obra. Então, Neemias capítulo 1 e capítulo 2, como mencionámos na quarta-feira, revela-nos esta nossa necessidade de sermos capazes de, com maturidade, olhar para os destroços à nossa volta, e às vezes não só à nossa volta, mas na nossa própria vida, na nossa família, na nossa saúde espiritual, na nossa saúde emocional, e com maturidade olharmos para isso e tomarmos uma posição de mudança, olharmos para o Senhor, dependermos do Senhor, buscarmos a sua vontade e nos movermos numa atitude de mudança, porque todos os que desejam mudança agem para que ela verdadeiramente aconteça. E vimos que quando nós nos movemos em direção à mudança e fazemos aquilo que os nossos olhos veem que é necessário fazer, o Senhor de antemão ou paralelo
paralelamente vai trabalhar e fazer aquilo que nós nem sabíamos que era necessário ser feito e que também não éramos capazes de fazer na nossa própria força. Então percebemos que tem que haver capacidade de olhar para os destroços que nos rodeiam e com maturidade e fé dependermos do Senhor para termos visões do futuro, na forma como isto que nós vemos destruído se pode tornar no futuro manifestação da glória e do poder do Senhor, manifesto com aquilo que é o propósito original da sua criação. E para isso andámos à volta da cidade de Jerusalém, porque é o elemento de reconstrução que Neemias trata. Então a cidade não estava a manifestar a sua glória, a cidade não era a representação do Deus vivo e altíssimo ao qual eles diziam que serviam, porque os muros, porque a aparência da cidade assim não o demonstrava, e Neemias levanta-se e encabeça esta obra de reconstrução das muralhas. Então, à semelhança de Neemias, nós precisamos de fazer o mesmo. Se a nossa vida ainda não manifesta a glória e o poder do Deus a quem servimos, nós temos que deixar a inconformidade de lado, ou a conformidade de lado, temos que nos inconformar e temos que partir para a ação. E dentro disto, nós percebemos também mais duas coisas diferentes. Em segundo lugar, que devemos olhar para os destroços vendo o futuro, tal como seguindo a linha do primeiro ponto, que é ir na certeza daquilo que Deus deseja. E isto leva-nos ao terceiro ponto, perceber que não vamos ser capazes de o fazer sozinho e precisamos de olhar para aqueles que nos rodeiam, e se eles não veem aquilo que nós vemos, devemos encorajá-los para que eles possam partilhar da boa obra que Deus nos chamou para fazer, porque sozinhos não vamos conseguir. Amém? Mencionei também, e aqui já saltando para aquilo que é o nosso capítulo 4, que logo no início da reconstrução, mal Neemias consegue os recursos diante do rei para iniciar este projeto na cidade de Jerusalém, se levanta a oposição. Nós começamos a perceber ali no início do capítulo 2 que há determinados líderes que tiveram até que ceder alguns materiais e permitir que Neemias passasse pelas suas cidades. E eles não ficam muito contentes em saber que aquilo que estava destruído, representando um Deus magnífico ao qual os judeus diziam que serviam, se ia reconstruir, que ia voltar a ter uma aparente glória, uma aparente formosidade diante daquele que era o tempo que eles viviam. Então eles levantam-se e começam a manifestar a sua inconformidade no lado negativo para com a obra que Neemias e o povo estavam para começar a fazer. E agora sim, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos que aqui se encontram. No capítulo 4, versículo 1, e diz-nos assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe já isso? Sacrificarão? Darão a cabo da obra ou terminarão a obra num só dia? Por acaso eles vão renascer dos montes, do pó e das pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. E vamos parar por aqui. Nós aqui temos a primeira oposição clara, se é que assim podíamos dizer, face à reconstrução do muro. Nós percebemos que este homem, Sambalate, depois que ouviu que o muro estava mesmo a ser reconstruído, ele levanta-se e ele tem então pela primeira vez uma manifestação clara da oposição. E eu gostava que nós parássemos e refletíssemos acerca de três coisas específicas que ele menciona. Porque tal como eu mencionei, a oposição não é só má em si mesma, mas muitas das vezes revela coisas que em nós também precisam de ser tratadas para que possamos continuar a levar a cabo a reconstrução que Deus nos chamou para fazer. Então, tal como eu mencionei na quarta-feira, eu gostava de salientar, reconstruir pode ser muito mais difícil e doloroso do que levantar do zero. E os irmãos que estiveram na quarta-feira perceberam mais ou menos porquê. Porque estamos a lidar com algo que nós conhecemos do passado, mas que vemos que está completamente destruído, derrubado, que não cumpre mais o seu propósito. Então das duas uma, ou nos tornamos fiéis àquilo que conhecíamos do passado e temos que nos moldar a esta necessidade de continuar aquilo que já sabíamos que existia, ou então nós simplesmente desistimos e conformamos-nos com a destruição que está à nossa volta. E percebemos também que reconstruir requer visão e capacidade
capacidade de lidar com o passado e de ver com os olhos divinos aquilo que Ele quer para o presente e para o nosso futuro. E isto torna-se muito claro com aquilo que Sanbalat diz. E eu vou ler de novo e depois nós vamos separar as várias acusações que ele vai fazer. Notem o versículo 2. E diz que Sanbalat falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. E ele disse: que fazem estes fracos judeus? A primeira coisa à qual Sanbalat apela é à aparente e real fraqueza do povo judeu. E isto é algo muito interessante, porque às vezes nós esquecemos que aqueles que se opõem e se levantam como se calhar uma contrariedade à possibilidade de nós levarmos à avante a obra, eles veem coisas que nós não conseguimos ver. Os irmãos concordam com o que eu estou a dizer? Ou não? Há pessoas que ficam com uma oposição defensiva e dizem: não acredito em nada que ele me diz. Isto vem do inimigo, isto é tudo para me deitar abaixo. E é. Mas o inimigo não usa sempre coisas que não são reais. Aquilo que ele faz muitas das vezes é que ele leva-nos a retirar os olhos do elemento fundamental, que é o Senhor, e a colocá-los sobre nós mesmos, lembrando-nos em primeiro lugar ou de coisas que são de facto verídicas, ou tentando, como nós vamos ver no capítulo 6, implementar mentiras, para que a verdade que ele não conseguiu estabelecer se transforme numa mentira e possa levar avante o impedimento da reconstrução diante do Senhor. O povo judeu era mesmo fraco nesta altura. Aliás, eu não sei se os irmãos se lembram de alguma altura em que ele tenha sido forte. Lembram? Assim, militarmente, não há assim uma altura específica em que o povo tenha sido muito forte. Mesmo no meio de todas as guerras pelas quais o povo passou, qual era o único elemento que se realçava e se ressaltava nas batalhas? Qual era? Era o Senhor. E eles nunca foram conhecidos por ninguém na sua vida contemporânea por serem um povo de guerra. Eles eram conhecidos, era por ser um povo que tinha um Deus como nenhum outro. Então aquilo que Sanbalat diz não é mentira. Eles chamam-os de fracos. Que fazem estes fracos? E sabem, um elemento interessante que eu gosto de pensar é que, e eu toquei nisto brevemente na quarta-feira, é que muitas vezes o evangelho que nós esperamos ouvir nos dias de hoje é o evangelho que nós usamos para nos empoderarmos a nós mesmos. E muitas das vezes isto foge plenamente do propósito original. Até porque o propósito do evangelho é demonstrar precisamente a nossa fraqueza, para que nós possamos encher-nos daquilo que é forte. E quando nós tratamos o Senhor como uma moeda de troca, para que Ele possa, através do seu poder, fazer aquilo que nós achamos que é necessário, indiretamente nós começamos a pensar que há um poder interno em nós, e muito mais a nossa igreja que vê os dons mover-se. E era um dos problemas da igreja de Corinto, o facto de usar os dons para competirem uns com os outros. Vocês lembram-se da igreja em Corinto, não é? Se calhar há poucas igrejas nos dias de hoje piores do que aquela, mas era a igreja do Senhor também. E era uma igreja que usava os dons dados por Deus para competir entre si. E isto é um risco que nós corremos. Então às vezes é bom sermos lembrados da nossa fraqueza. Mas são os nossos opositores. Sim, filtramos o que tem que ser filtrado. Mas podemos usar aquilo que eles dizem como catapulta para depender daquele que tem todo o poder. Porque no dia em que nós começarmos a depender de nós mesmos, se calhar corremos num risco ainda mais grave do que viver pensando que somos fracos. É o que vai acontecer no capítulo 6. Então, em primeiro lugar, Sanbalat salienta a fraqueza do povo, a falta de elementos humanos que os levasse, tanto ele como os seus irmãos e Tobias, a temer o povo judeu. E nos dias que correm, a igreja, de um ponto de vista se calhar até racional e argumentativo, também não tem muito por que ser temida. Durante todos os anos em que a igreja se tem manifestado, aquilo que as pessoas ou o mundo normalmente teme está associado à verdade, ao reconhecimento de que de facto nós somos pequenos, frágeis, que nós somos falhos e precisamos nos arrepender. Então a ideia da fraqueza levantada por Sanbalat é algo que o povo tinha que saber lidar. E nós vamos ver como é que eles lidaram daqui a pouco. Em segundo lugar,
diz que ele perguntou: nós vamos permitir-lhes que eles reconstruam? E depois ele vai dizer: sacrificarão? Eu não sei se os irmãos percebem o que Sanbalat está a dizer aqui. Por outras palavras, eles vão fazer... De que Deus é que eles vão depender? O que é que eles vão fazer? Que fé é que eles têm? E é muito interessante este elemento, porque a partir daqui, Sanbalat, aliás, até a partir do primeiro ponto da fraqueza, ele quando ataca o povo judeu, ele deixa diretamente de atacar o povo, ele passa a atacar aquilo que mandou o povo reconstruir. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a partir do momento em que ele enquadra na perspectiva humana a dependência divina, as coisas complicam-se para o lado dele. Mas é aquilo que Satanás faz muitas vezes connosco. Eu não sei se vocês já passaram por dificuldades em que parece que aquilo que vem à nossa mente, ao nosso ouvido é: se Deus fosse assim tão poderoso, isso já não estava assim. Já aconteceu? O que é que vais fazer? Orar? Há tantos anos a orar e nada muda. Vais fazer o quê? Vais continuar fiel? Para quê? Não é? Não vem. E depois é interessante porque, aliás, estes três grupos que nós vamos falar, eles vêm sempre juntos. Tu és muito fraco. O teu Deus também não pode fazer muito por ti. Às vezes nem sei se Ele existe. O que é que tu vais fazer? Vais sacrificar? Vais continuar a ser fiel? Para quê? Tu és muito pequenininho. Parece que aquilo que acontece aqui é, como nós temos visto, um padrão que se mantém muito constante ao longo da Escritura. E aquilo que ele diz em terceiro lugar é muito interessante também. E notem: por acaso vão eles terminar, eu estou a parafrasear, a obra num só dia. E agora notem o que ele vai dizer: renascerão eles acabados, ou por acaso, dos montes de pó e das pedras que foram queimadas? Em terceiro lugar, ele está a lembrá-los de uma derrota passada. Sabem que é muito interessante a forma como o inimigo trabalha. E às vezes nós desvalorizamos o poder que ele tem. Mas se eu me conheço bem a mim mesmo, eu acho que ele me conhece a mim, às vezes até melhor do que eu. Porque ele já lida com o ser humano há muito tempo. Ele sabe quais são as nossas tentações. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele também sabe quais são as nossas derrotas passadas. E também conhece muito melhor do que nós, judeus, a quem servimos. Porque ele também o serviu diretamente. Então, dentro do âmbito humano, ele conhece muito mais do que nós, tem muito mais poder do que nós. Então, aquilo que ele tenta fazer em primeira instância não é implementar mentiras, é distorcer a verdade. Tu és muito pequenininho. Vais fazer o quê? Vais sacrificar. Olha, vais-te levantar daquela derrota do passado. Tu lembras-te bem dela, porque os destroços continuam à tua volta. É isto que acontece. E era isto que Sanbalat estava a fazer com o povo judeu. E sabem, eu não sei quais são as nossas circunstâncias. Eu não sei quais são os pontos frágeis da nossa vida. Mas nós vimos na quarta-feira que maturidade para reconstruir leva-nos a ter que ter capacidade de olhar para os destroços. Às vezes nós queremos fugir de traumas que passámos no passado. E vivemos a nossa vida toda a ouvir: fraco, fraco, fraco. Vais fazer o quê em relação àquilo? Vais fazer o quê? Olha, os danos das tuas derrotas ainda estão à tua volta. Tu ainda colhes cacos das tuas escolhas. Vais fazer o quê? E a voz continua. E nós vamos-nos acanhando. E depois tem que chegar alguém como Neemias e dizer assim: o Senhor está connosco, vamos levantar de novo. Vamos deixar de ser opróbrio. Vamos deixar de ser coitadinhos, porque o Deus a quem dizemos que servimos é um Deus que é capaz de transformar a nossa fraqueza em força. É capaz de transformar o nosso pequeno sacrifício em suficiente. E também é capaz de transformar as nossas derrotas do passado em motivos de glória no futuro. E o que é fascinante no meio disto é que isto aplica-se a tudo. Até ao nosso pecado. Vocês lembram-se do Salmo 51? Quem é que está a falar no Salmo 51? Quem é? Davi. Depois do quê? Da maior mancha da sua história. Parecia que aquilo colocava em causa tudo. Mas aquilo que ele diz é: Senhor, perdoa-me, limpa-me, e só depois eu vou proclamar o teu poder, a tua misericórdia, a tua glória, para que os que precisam de se converter se convertam.
Através do quê? Da derrota de Davi, restituída pelo Senhor. Aquilo que nós precisamos de entender é que no meio da reconstrução da nossa vida, da nossa família, da nossa identidade, das nossas igrejas, da nossa sociedade, o inimigo nem sempre vai usar mentiras. Ele às vezes vai usar verdades. Mas nós temos que as levar ao Senhor. Vamos ver como é que o povo vai tratar isto, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, porque estamos a ser desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Sabem, o problema é que nós levamos as coisas muito a peito. E não entendemos que quando nós estamos a fazer a obra pela qual Deus nos chamou para viver e reedificar, quando nos atacam a nós, não é a nós que atacam. Os irmãos da quarta-feira lembram-se. Se eu sou chamado em nome de alguém, então se rejeitarem a mensagem que eu carrego, não é a mim que rejeitam, é aquele a quem me enviou. Então o povo dirige-se ao Senhor e diz: Ei, Senhor, estão-nos a desprezar, mas olha, não foi a nós que provocaram a ira, foi a ti, porque tu é que nos chamaste. Por outras palavras, Senhor, resolve. Eu sou pequenino, sou. Os meus sacrifícios são insuficientes, são. E também o salmista já o dizia. Agradas-te de sacrifícios, por acaso? Sacrifícios agradáveis a ti são um coração contrito e quebrantado, e esse tu não desprezas. E então aquilo que está a ser aqui realçado é uma total dependência do Senhor, mesmo quando é o nosso nome que é colocado em causa. E às vezes nós queremos viver uma vida cristã com base na nossa própria aparência. Eu nunca falhei. Não. Fraco eu? Não, tenho o Senhor comigo. Mas por dentro está tudo arrebentado. Sacrificar mal ao Senhor? Não, meu sacrifício é puro, é santo. Mas por dentro às vezes eu tenho tantas dúvidas como qualquer outro. E nós precisamos deixar de levar isto a peito e começar a entender que se fomos chamados para uma obra grandiosa, o Senhor que nos chamou é aquele que vai ter que lidar com aqueles que nos desprezam, com aqueles que colocam em causa a nossa fé e com aqueles que nos relembram das batalhas perdidas do passado, porque nem tudo foram vitórias para nós. Agora, aquilo em que eu acredito é que o meu Senhor é capaz de transformar tudo em proveitoso para a sua glória. E tudo é mesmo tudo. Amém? Então, não esquecemos o passado, mas olhamos para ele como uma manifestação da grandeza, do amor e da fidelidade do nosso Deus. Ele permanece fiel à aliança que fez conosco. E para isso precisamos de aprender a lidar com o passado e resolvê-lo em Deus. E tal como eu disse na quarta-feira, uma supervalorização de um passado sofrido manifesta muitas das vezes a falta de confiança numa possível ação presente do Senhor e uma descrença total na capacidade que Ele tem para mudar o nosso futuro. Eu não sei se eu disse muito rápido. E também não sei se vocês conhecem pessoas que parece que são mártires do próprio passado. Já aconteceu com vocês? Vocês já ouviram até, se calhar, testemunhos de pessoas que parece que tinham o passado pior, que aquilo era... E eu não estou a desvalorizar. A questão é que quando nós supervalorizamos o nosso passado, nós, na maior parte das vezes, esquecemos que o Deus que trabalhou em nós, ou que tem possibilidade de trabalhar, é muito superior àquilo que nós sofremos. E eu também acho que nada é por acaso. Porque senão nós tornávamos concorrentes dos passados sofridos. Não é? Não, eu sofri mais que tu. Tu não sabes o que é que eu passei. Não, tu não sabes. Não, o Senhor deve ter um plano muito grande para mim, porque aquilo que eu sofri... Se fosse assim, nós estávamos tramados. Não é assim que funciona. Agora, uma coisa é certa: o nosso Senhor é maior e superior do que qualquer coisa que aconteceu no nosso passado. Independentemente do que seja, as nossas derrotas não podem marcar e ditar qual é a nossa identidade no presente. Se nós conhecemos o Senhor, então a nossa identidade é firmada nele, não no nosso passado.
Então, a partir do versículo 4, nós percebemos que a preocupação de Neemias é entregue diante do Senhor. Ele é aquele a quem Neemias busca e é aquele a quem ele recorre para procurar socorro em primeiro lugar. Nos tempos de tensão e de oposição, Deus tem que continuar a ser aquele a quem buscamos e de quem nós dependemos para prosseguir a reconstrução. Às vezes temos tendência de começar a rebater. Eu, fraco, não sou nada. Oh, não, se calhar tens razão, mas olha, não é bem assim. Eu não sou fraco, eu vou sacrificar. Não, o meu sacrifício é bom. As derrotas do passado, não foi bem assim. Tu não conheces a minha história. Às vezes foi. E temos que aceitar que foi. Mas o Deus que trabalha em nós, Ele continua a ter poder. Às vezes é verdade, somos fracos, os nossos sacrifícios são insuficientes, são mesmo insuficientes. Não há nada que possamos fazer para merecer o Senhor, nada. Falhamos também, mas o Senhor é misericordioso. Então isso pode nem ser uma coisa má, se colocada da forma certa aos pés do Senhor. Então, a partir do versículo 6, nós percebemos que os inimigos vão tomar agora uma atitude mais proativa, mais prática na oposição. E esta tentativa que os inimigos vão ter de então sitiar a cidade novamente, ela vai ser frustrada porque o Senhor vai avisar o povo de antemão. Então Neemias vai começar a preparar racionalmente o povo. Isto é um elemento fantástico e já vamos lá. Mas Neemias vai começar a preparar o povo de uma forma organizada para que o povo possa estar preparado quando tiver que lutar, mas ao mesmo tempo não pare de reconstruir a obra para a qual Deus o chamou para fazer. Então é interessante porque face às oposições e às ameaças dos nossos inimigos ou do nosso inimigo, nós não podemos parar a obra que temos para fazer. E também não podemos supra-espiritualizar e dizer que agora temos que nos dedicar inteiramente, temos que parar tudo o que temos para fazer, porque se o Senhor nos chamou para fazer a obra, nada nos pode parar de fazer a obra. E notem onde é que a igreja cresce mais. Onde é que é? Nos países perseguidos, onde há perseguição. Porque parece que a perseguição leva-os a entender que nada pode parar a obra. Até quase que parece que é uma solução natural. Parece que quanto mais perseguidos, mais testemunham. E eu acho que isto é algo que só o Senhor pode fazer, só Ele pode capacitar. Mas o facto de não sermos perseguidos da mesma forma, não nos pode levar a amornar a nossa fé. Nós temos que continuar a reconstruir o que é preciso ser reconstruído. Porque se pararmos das duas uma, ou deixamos de acreditar, ou deixamos de ter contacto com Deus. E eu creio que os dois estão interligados. Ninguém que continua ligado ao Senhor vai, pela sua própria vontade, deixar de acreditar na reconstrução. Porque a motivação vem dele e a força também. E agora sim, nós saltamos para o capítulo 6. Mas apenas fechar o capítulo 4 dentro desta oposição mais verdadeira, se é que assim lhe podemos chamar. E temos que lembrar que nós podemos ser atacados em pontos frágeis do nosso ser. E até podemos ser lembrados de derrotas do passado, porque o inimigo sabe e conhece-as muito bem. A nossa prioridade no meio disso tem que ser continuar a buscar ao Senhor e procurar nele o socorro e até a vingança, tal como o povo fez. Devemos continuar a reconstruir, mesmo no meio da tensão ou da guerra, e precisamos estar preparados para lutar. Quando a emboscada se torna real, nós devemos uma vez mais depender do Senhor e da sua força e da sua direção, mas não podemos colocar de parte a nossa capacidade racional para elaborar estratégias e continuar a reconstrução. Neemias meteu metade do povo em alerta e outra metade em reconstrução. E até houve alturas em que eles tinham que trabalhar com a mão na espada, logicamente se calhar até de uma forma simbólica, mas eles tinham que estar prontos para guerrear e ao mesmo tempo continuar a reconstrução. Então, reconstruir em meio à tensão e à guerra pode ser doloroso e desgastante, e até pode ser um bocadinho mais vagaroso, porque trabalhar com uma mão na cinta significa que não somos tão eficazes na reconstrução. Mas o que não pode acontecer é parar de reconstruir. Podemos estar a passar por momentos onde precisamos de depender e estar alerta já acerca daquilo que nos cerca, e perdoe uma redundância, mas esses momentos não podem significar que paramos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Em tudo, e eu repito,
família, sociedade, a nossa própria espiritualidade, até a nossa saúde emocional. Não podemos parar de reconstruir. O tempo é difícil e isso faz com que muitas medidas a ser tomadas também se tornem difíceis. E agora saltamos para o capítulo 6. E vamos ver a forma interessante e clara como, depois de ver frustrada a sua tentativa de, pela verdade, impedir o avanço da obra, o inimigo, neste caso do povo de Israel, vai usar mentiras para tentar disseminar e destruir aquilo que estava a ser reconstruído. Então o versículo 1 do capítulo 6 diz-nos o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, notem, o muro está construído. Por outras palavras, já há alguma aparente fortaleza, proteção à volta do povo. E vamos continuar. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-te connosco nas aldeias, no Vale do Ono, porque eles intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, repitam comigo: estou a fazer uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque pararia a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Vocês lembram-se qual foi o problema inicial de Davi, quando ele caiu? Qual foi? Ele devia estar na guerra. Vocês lembram-se que ele ficou no palácio? Mandou o povo para a guerra e ele ficou no palácio. Mas era obrigatório o rei liderar a batalha. E ele ficou lá. Ele parou aquilo, a razão para a qual ele tinha sido instituído rei. Ele deixou de fazer aquilo que era para ser feito. E abriu a primeira brecha. Eu não gosto muito deste termo, mas ele abriu a primeira brecha. Sabem, Neemias percebeu. E a resposta dele não é: não, eu conheço-vos muito bem, vocês seus malandrecos, vocês querem é limpar-me o sebo. Não. A resposta dele não é essa. É uma vez mais a reafirmação da consciência para o que é que ele foi chamado. Eu estou a fazer uma obra maravilhosa. Eu parar? Não, se eu fosse ter com vocês, a obra para. Eu não posso parar. E agora as coisas intensificam-se. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Irmãos, não tentem responder aos pensamentos das nossas mentes coisas muito diferentes. Porque a resposta às mesmas tentações deve ser sempre a mesma também. Agora, quando as coisas mudam, a nossa atenção e a resposta também têm que mudar. E notem o que vai acontecer agora. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço. Mas agora ele trazia na mão uma carta aberta. Os irmãos sabem ainda nos dias de hoje o significado de uma carta aberta, não é? O que é que significa uma carta aberta? É uma carta que toda a gente tem que ter conhecimento, tem que ler ou tem que ser lida à frente de toda a gente. Então não foi só para Neemias, agora era para toda a gente. E vamos ver o conteúdo desta carta. O nosso inimigo é... Enfim. E diz assim: o teor da carta era o seguinte, versículo 6. Entre as gentes ouviu-se: e Gesem diz que tu e os judeus estão a tentar revoltar-vos. Por isso... Isto é fantástico. Reedificas o muro. E segundo se diz, tu queres ser o rei deles. Puseste até profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei da Síria vai ouvir isto segundo estas palavras. Vem, pois, agora ter connosco e vem ter com ele connosco. Sabem, quando a acusação pela verdade não funciona, o inimigo vai mudar a estratégia. E
é fantástico, porque quando nós olhamos assim de relance para isto, nós perdemos até elementos que são muito importantes. Porque às vezes nós podemos perceber que de facto isto era apenas uma calúnia. Mas isto não era só uma calúnia. Isto poderia levantar problemas mesmo no meio do povo. E aquilo que eu até queria dar mais ênfase agora, nem é os problemas no meio do povo, é no próprio Neemias. Por outras palavras, aquilo que estava a acontecer é que alguém lhe estava a dar uma missão muito superior àquela que ele tinha recebido no início. Se calhar, isto nem era, ou esta nem era a intenção primária de Sanbalat quando escreveu a carta. A intenção era amedrontar Neemias e o povo para que ele temesse que o rei ouvisse estas calúnias e fosse ter com o rei, ou melhor, fosse ter com eles para os irmãos sabem o que é que ia acontecer, não é? Esta se calhar era a intenção primária, mas isto poderia ter graves consequências, porque se calhar havia pessoas no meio do povo que nunca tinham pensado nesta possibilidade. E isto era comum no povo de Israel. A rejeição de líderes era a coisa que eles mais gostavam de fazer. Era ou não era? Isto era, para eles, isto era mais do mesmo. E agora alguém de fora dizer assim, olha, pois, ouve-se, porque isto era uma carta aberta, ou seja, isto não era só para Neemias, isto não era só para tentar Neemias, era todo o povo. A intenção era, olha, o povo vai ouvir que a intenção do coração dele não é reconstruir porque sim, é ser rei, e se calhar o povo vai se virar contra ele. Palminhas. A gente vai cumprir o nosso objetivo. Ou então, se não funcionar bem assim, até pode ser que isto comece a atiçar a vontade de Neemias. E se calhar ele até vai desejar mais do que aquilo que Deus o chamou para fazer. E depois ele vai ter que haver com o rei da Síria. Ou então ele vai ter mesmo medo e vai ter connosco, porque isto não é verdade, e vai tentar ir a retorquir e vai tentar resolver estes problemas connosco, e a gente aí limpa-lhe o sebo e fica resolvido. Acontece exatamente connosco. E é mais subtil do que aquilo que nós imaginamos. Porque quando nós começamos a ser tentados, não importa se é por elementos exteriores ou pelo nosso coração, acerca ou sobre a possibilidade de sermos mais do que aquilo que Deus nos chamou, de fazer mais do que aquilo que Deus nos chamou para fazer, as coisas vão começar a complicar para o nosso lado. Porque um dos princípios mais belos da Escritura é a obediência. E às vezes nós olhamos para a falta de obediência como a rejeição de fazer a vontade do Senhor. Mas a desobediência também se manifesta quando nós tomamos a rédea daquilo que era para ser feito, ou daquilo que não era para ser feito, e fazemos mais do que aquilo que Deus espera que nós façamos. Porque o propósito de Neemias não era ser rei de Israel, era reconstruir os muros. O propósito de Neemias não era governar, era liderar o povo, mostrando o caminho da reconstrução e voltar ao rei da Síria. O propósito de Neemias não era ser a cara que representava o povo, era fazer a obra para a qual Deus o chamou para ser feita. Então o nosso coração deve estar blindado às tentações do inimigo. Porque às vezes, mesmo que não seja verdade, nós baixamos a guarda, porque sabemos que não é verdade. Mas depois deitamos a cabeça e pensamos, mas se calhar aquilo até é uma possibilidade. Não temos rei. O povo olha para mim como líder. Fui eu que tive a ideia. Fui eu que organizei a cidade. Fui eu que arranjei os recursos. Posso mandar. Mas não era esse o propósito. Então fidelidade e obediência não se manifestam só quando nós fazemos o que é preciso. É quando percebemos que há coisas para as quais não fomos chamados a fazer. E nos dias que correm, este é um ponto que eu acho que torna-se um pouquinho sensível. Porque há coisas que são mais apetecíveis que outras. Porque há posições que são mais apetecíveis que outras. Porque há cargos que são mais apetecíveis que outros. Mas devemos ser fiéis ao que Deus nos chamou para fazer. E começar por nós. Se a nossa vida não manifesta o propósito do Senhor, para que é que eu quero tentar que isso seja manifesto nos outros? Isto não é uma visão egocêntrica. Não se trata disso. Trata-se de nós sermos honestos connosco. Eu preciso de estar resolvido com o meu passado. Eu preciso de estar resolvido espiritualmente com o meu Senhor. Eu preciso de confiar nele. Eu preciso de saber quem Ele é. Porque só assim eu vou conseguir testemunhar acerca do Deus que eu conheço, para que os outros sejam levados a crer no mesmo Deus que eu. Então Neemias manteve-se fiel. E isto não ficou por aqui.
Notem. Versículo 8. Neemias respondeu: de tudo o que dizes, coisa nenhuma se sucedeu. Tu, do teu coração, é que o intentas ou que o inventas. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então qual era o propósito? Não era atacar o povo e Neemias diretamente, era impedir que a obra avançasse. E isto é algo que, como igreja, nós precisamos de entender. Nós não somos o centro do mundo. E o inimigo também não está com os olhos assim colocados em nós, porque nós somos muito valiosos ou muito bons. A ideia dele é atacar o Senhor ao qual nós servimos, porque ele odeia-o. E nós somos o meio que o inimigo usa para o atacar a ele. Então, na medida em que nós conhecemos Deus e sabemos qual é a obra para a qual nós fomos chamados a reconstruir e reivindicar, nós começamos a perceber que isto não se trata de nós. Trata-se do Senhor. Trata-se do reino dele. Então eu tenho que perceber, a boa obra que eu edifico é boa demais para parar. Eu estou a ser atacado, mas isto não é sobre mim, isto é sobre a obra. E ele quer alcançar alguém que não consegue, e por isso ele usa elementos que são um bocadinho mais frágeis. Seu fraco, vais sacrificar. Olha as derrotas do passado. É verdade. Não funcionou. Os desejos do teu coração são dúbios. Eu acho que tu desejas mais do que aquilo que era suposto. O rei vai saber contigo. E se calhar o povo também não vai gostar muito da ideia. Não. Eu sei qual é a tua vontade. Tu queres é que eu pare de fazer o que Deus me chamou para fazer. Não é sobre mim. Eu repito, temos que deixar de levar as coisas a peito. E perceber que nós temos um Deus. A tentação vem sobre nós para nos destruir a nós, não porque somos valiosos, mas porque o intento é destruir e magoar o coração daquele que nos criou. Mas isto é uma coisa para o pastor Josué revelar e trabalhar no futuro, né? Porque isto não funciona só pelo lado positivo, também é pelo lado negativo. Às vezes achamos que somos muito especiais aos olhos do inimigo e não entendemos que tanto a reconstrução da obra como a destruição dela é para a glória do Senhor, e por isso temos que continuar a reconstruir e elaborar. Então, versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, estão aqui nomes interessantes para os vossos filhos, que estava encerrado, ele disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão matar-te. Aliás, de noite eles vão matar-te. E agora eu peço a vossa maior atenção. Versículo 11. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. A pergunta que eu faço é: qual era a manifestação ou a expressão da presença do Senhor naquele tempo? O templo. O templo era a revelação ou a expressão da presença do Senhor. Qual era o elemento de proteção espiritual e até físico de Neemias? O Senhor. Aquilo que este homem lhe disse foi: eles vão vir atacar-te. Vamos esconder-nos no templo. Por outras palavras, vamos refugiar-nos no lugar da manifestação da presença do Senhor. E a resposta de Neemias é: eu vou fugir. Eu vou me esconder no templo, no lugar da manifestação da presença do Senhor. Jamais, de modo nenhum entrarei. E notem o versículo 12. Então percebi que não era de Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. A pergunta é: o profeta profetizou alguma coisa de errado? Muito pelo contrário. Aquilo que ele disse foi: vamos proteger-nos. Eles querem te magoar. Vamos proteger-nos debaixo da presença do Senhor. Vamos para o templo. Dorme lá, passa lá esta noite. A consciência que nós temos da obra para a qual Deus nos chamou vai ser muitas das vezes o elemento que Deus vai usar, ou que nós temos que ser capazes de interpretar, para decifrar aquilo que vem dele e que não vem dele. E a supra-espiritualidade
nos dias de hoje, é muitas das vezes uma das coisas que o inimigo mais tem usado para nós pararmos. Querem uma expressão prática? Senhor, nós somos muito coitadinhos, ajuda a tua igreja a resistir ao mundo, ajuda. Senhor, protege-nos. A pergunta aí, de certeza que vocês ouvem isto aqui dia após dia, porque o pastor tem um coração evangelista e missionário. As portas do inferno não prevalecerão contra. Há uma obra a ser feita, que o inimigo tem vindo a transformar, não com verdades se calhar, mas com a ideia de que nós precisamos muito da proteção do Senhor e vamos nos encolhendo, o inimigo cresce, e nós encolhemos, e não percebemos que maior é o que está connosco. Aleluia. Isto não significa que não precisamos de ser protegidos. Isto significa que ter consciência da proteção é continuar a obra, porque não precisamos nos esconder. Então percebam que quando nós desconstruímos a profecia que lhe foi dada, nós percebemos que às vezes há coisas que nos vão ser ditas que vão parecer muito agradáveis ao nosso coração, mas que nos vão afastar do propósito de Deus. Vem esconder-te, vem. Mas espera aí, eu esconder-me na presença do Senhor? Então, mas Ele chamou-me para reconstruir. Então, quer dizer que eu vou estar a demonstrar na prática que preciso da proteção dEle, mas ao mesmo tempo eu estou a dizer que Ele chamou-me para uma coisa sobre a qual Ele não me vai proteger. Isto é mentira. Se Ele me chamou para lutar e guerrear contra as hostes espirituais do mal, eu não tenho que me encolher. Eu tenho que depender dEle e continuar a fazer a boa obra. Eu não sei se os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer. Então, ou aquilo que Tobias era o mau, aquilo que Neemias estava a dizer neste momento. Há coisas que vão soar como as mais relíquias da parte. Era mesmo isto que eu precisava de ouvir. Alguém que reconhecesse aquilo que está a vir sobre a minha vida. Sim, esconde-te comigo na presença do Senhor. Mas depois, afinal aquilo era tudo mentira. Afinal era apenas para eu parar de fazer a obra que Deus me chamou a fazer. Então muitas das vezes a nossa supra-espiritualidade é usada pelo inimigo para nos afastar do propósito original. E eu costumo dizer, porque eu revejo isto na minha vida, eu não falho nas coisas que eu acho que são mais difíceis de falhar. Eu falho nas mais fáceis. Aquilo sobre o qual eu acho que estou mais seguro é normalmente aquilo de onde eu caio. E sabem porquê? Porque quanto mais eu acho que é fácil para mim lidar, menos eu dependo dele. E então eu baixo a guarda. E quando eu baixo a guarda, eu caio. Eu não quero adulterar contra o Senhor. Não, jamais, Senhor, ajuda-me a não pecar, ajuda-me. Eu não quero ser avarento. Não. Mas depois eu digo uma mentira aqui e acolá. Não é? Mas depois eu murmuro aqui e acolá. Mas depois eu olho para o meu irmão assim com... Eu sei que eu estou a falar de coisas práticas, mas não é assim que funciona. Como se tivesse um pecado grande e um pecadinho. Como se houvesse uns que eu tivesse e outros que eu pudesse, não, está tudo certo. Aquele irmão, coitado, precisa do Senhor e eu não. Não é? Neemias percebeu. Neemias compreendeu. O que importa não sou eu. É a obra. É o Senhor da obra. Então se Ele me chamou, Ele vai me proteger enquanto eu cumprir. E notem que o elemento é exatamente esse. No momento em que Neemias deixasse de fazer a obra, porque foi o que ele foi chamado para fazer, e procurasse depender supra espiritualmente do Senhor, escondidinho no templo, se calhar o Senhor ia tirar a mão sobre ele. Porque ele deixou de fazer aquilo que era óbvio que tinha que ser feito. Então, o meu desafio, enquanto reconstruímos ou somos levados a reconstruir, é olhar para as coisas óbvias. Às vezes nós queremos espiritualizar muito. Eu imagino a minha vida assim, a minha família assado, e temos coisas tão óbvias que precisam ser alteradas e que não lhes damos lugar para mudar. Coisas que às vezes até o inimigo nos acusa de fazermos. E nós dizemos, não, isto é só ele. Mas ele está a dizer a verdade. Outras vezes são mentiras, como nós vemos no capítulo 6. Mas precisamos acima de tudo de olhar para o que é óbvio. Porque enquanto nós fazemos o que é visível que precisa ser feito, o Senhor trabalha naquilo que nós não vamos conseguir fazer.
Por outras palavras, enquanto Neemias diz: não me vou esconder, eu vou continuar exposto e reconstruir, o Senhor protege. Se ele se escondesse, se calhar não ia dar muito certo. Versículo 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a escondendo-se na presença do Altíssimo. Escândalo. Escândalo. Para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Aul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos... irmãos, vamos ler este versículo juntos. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção... Isto parece mel. Neemias não reconheceu: eu consegui, yes! Não. Eles reconheceram que quando a obra chegou ao fim, o Senhor operou. Afinal não era sobre Neemias. Eu este tempo todo a tentar metê-lo abaixo, e afinal não era sobre Neemias. Era sobre a obra. Era sobre o Deus da obra. A melhor forma, e eu diria até a única, e nós temos estado a estudar Apocalipse, e é interessante porque o martírio manifesta isto mesmo. A única forma de nós revelarmos vitória aos nossos inimigos é cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Não é defendendo-nos, não é escondendo-nos, é continuando a obra até ao fim. Podem tirar a minha vida que seja, mas eu não vou parar a obra. Não me vou esconder. Mas vais-te esconder no templo. Vem, esconde nas asas do Senhor. O Senhor cobre-me enquanto eu faço a obra. Não tenho que me esconder. Não me vou esconder. Vai haver momentos difíceis? Vai haver momentos em que eu sou lembrado da minha fraqueza? Sim, olha, se calhar todos os dias. Da minha falta de fé, da minha ineficácia sacrificial, que eu não tenho nada para dar ao Senhor. Vai haver esses momentos, é tudo verdade. Vai haver momentos em que o inimigo me vai lembrar das obras, das falhas do passado, é tudo verdade. Mas o Senhor é aquele que me sustenta. Vai haver momentos em que Ele me vai tentar para ser mais do que aquilo que Ele me chamou. Eles vão vir, mas Senhor, ajuda-me a ter um coração humilde e a saber o que Tu me chamaste para fazer. Vai haver momentos em que nós vamos ser levados como uma tentativa de embriaguez para dependermos do Senhor numa perspectiva que nos leva a pecar contra Ele. Mas Senhor, ajuda-me a não tirar os olhos do propósito, porque se tirarmos os olhos do propósito, nós vamos cair. E às vezes, eu repito, para não dizer sempre, o propósito é óbvio. Não é preciso sermos muito espirituais para entender o que Deus quer. É óbvio. É óbvio. Então, para nós terminarmos, esta última cartada que Sanbalate usou, ela é jogada com alguém que vem de dentro do povo. Notem que Sanbalate vai subornar alguém que está perto de Neemias, alguém que está supostamente a fazer a obra com Neemias. Isto não significa que nós temos que desconfiar de toda a gente. Muito pelo contrário. Significa que não podemos ficar surpreendidos. Nós não nos podemos surpreender com aquilo que vai acontecer, com a oposição que se vai levantar. E também não temos que guerrear contra, porque tal como Neemias fez, o Senhor está lá para julgar. Nós temos uma preocupação maior: terminar a obra, concluí-la. Então a melhor resposta que podemos dar aos nossos inimigos é permanecer na reconstrução e deixar que o resultado manifeste o Deus a quem servimos.
Tantas vezes nós queremos convencer o mundo do Deus a quem servimos e não mudamos e reconstruímos coisas básicas da nossa vida. Ai, tu devias conhecer o meu Deus. Então diz-me lá quem é o teu Deus. Chegas ao trabalho a chorar todos os dias. Deve ser mesmo bom. Falas mal para o teu marido, para a tua mulher, para os teus filhos, mentes no trabalho, não fazes o trabalho que o patrão te manda fazer. Ganda Deus! E são coisas tão óbvias às vezes. Quando nós percebemos o propósito e nos empenhamos na obra, as coisas vão mudar. E não é pela nossa força. É porque eu digo e repito, quando nós fazemos o que está na nossa mão, o Senhor faz aquilo que nós não vamos conseguir fazer. Amém? Podemos ficar de pé? Esta se calhar é a parte em que alguns irmãos dizem assim, finalmente ficar de pé, né? Finalmente. Eu espero que este finalmente se aplique na reconstrução que está à nossa volta. Na necessidade de reconstruir. Amém? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Ó Senhor, agradecendo-Te porque tal como nós começámos por orar e por Te pedir e por Te agradecer, Tu conheces tudo o que há em nós. Não há nada que Te esteja oculto. Espírito Santo, nós pedimos-Te nesta hora que Tu possas soprar sobre os nossos corações. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela possa servir como aguilhão, Senhor. Que ela possa perfurar, incomodar-nos acerca daquilo que precisa ser reconstruído. Ó Senhor, sabemos que não podemos depender de nós. E então pedimos que este mesmo Espírito nos capacite. Senhor, dá visão. Senhor, traz-nos, Senhor, esta maturidade para olharmos sobre os destroços, vendo aquilo que Tu podes fazer, vendo o propósito para o qual Tu nos chamaste, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, para que todas estas tentativas do inimigo de impedirem a nossa continuidade da obra, que elas sejam frustradas, Senhor. Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, reconhecendo, Senhor, que Tu és aquele que nos capacita a guerrear, mas também és aquele que nos chamaste para reconstruir. Senhor, luta por nós consoante a Tua força, Senhor. Senhor, vai à nossa frente e ajuda-nos, Senhor. Não nos deixes cair naquilo que é óbvio e também não nos deixes cair naquilo que o inimigo usa, Senhor, como mentira para nos impedir de continuar. Senhor, ajuda-nos a olhar para Ti dia após dia, Senhor, porque nós queremos dizer convictos de que a obra para a qual Tu nos chamaste é boa demais para nós pararmos, Senhor. Pai, traz uma consciência espiritual, Senhor, vinda do Teu Espírito e não de nós, convencida, Senhor, e trazida pela Tua palavra, Senhor, acerca daquilo que é preciso ser feito, Senhor. E levanta uma nação, uma geração, um povo, Senhor, que depende de Ti em todo o tempo, um povo que não para, um povo que Te adora e que leva avante a Tua obra, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Vamos deixar e vamos querer deixar que o resultado proclame e testifique do Deus grandioso que Tu és. Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus e de uma forma especial, Senhor, pedimos ao Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, é a ação do Teu Espírito. Se há alguém neste lugar que tem sido atormentado pelas derrotas do passado, Senhor, Pai, nós oramos no Teu santo e bendito nome, Senhor, que haja uma renovação espiritual, Senhor, que haja uma noção, Senhor, que vem da Tua presença, de que não há nada, Senhor, absolutamente nada, Senhor, que Tu não possas reconstruir. Senhor, não há nada que Tu não possas reconstruir. Que o Teu Espírito, Senhor, traga esta noção aos nossos corações, de que não há nada que Tu não possas reconstruir. Pai, nós adoramos-Te em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus.